Olá, tudo bem? Hoje o vídeo é com uma informação importante para você que está grávida. Hemorroida na gestação. Como evitar? Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, coloproctologista. Se ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo sobre as principais doenças do intestino, reto e ânus, e também vídeos com dicas para você cuidar melhor da saúde do seu intestino. Então vamos para as dicas. Em primeiro lugar, é importante você entender por que na gestação a gente tem um risco aumentado de desenvolver hemorroida e crises de inflamação e trombose hemorroidária. Durante a gestação, ocorre um aumento importante do volume uterino e do ganho de peso. Isso faz com que haja um aumento da pressão na região pélvica e, consequentemente, no canal anal, que é onde estão as hemorroidas. Isso contribui para forçar esses coxins anais, que são as hemorroidas, para baixo. Então, isso contribui para o desenvolvimento da doença hemorroidária. Além disso, principalmente no final da gestação, o retorno do sangue da região pélvica e, consequentemente, do plexo hemorroidário está prejudicado pelo volume uterino. Então, as veias, os vasos da região do ânus estão mais congestos. Então, isso faz com que pequenos traumas já sejam suficientes para causar crises de inflamação e trombose hemorroidária, que é uma crise aguda de hemorroida externa, causa um nódulo, um caroço na região externa do ânus, de consistência durinha, normalmente escura, mais arroxeada, e que é um quadro que causa bastante dor. Então a gente tem esse risco aumentado durante a gestação por esses fatores. Então, o primeiro passo para a gente conseguir evitar o desenvolvimento da doença hemorroidária e as crises durante a gestação é manter o peso sob controle, ou seja, evitar o ganho excessivo de peso, evitar o ganho a mais do que aquele ganho habitual durante a gestação. Então, numa gestação, a gente espera ali um ganho normal entre 9 e 11, 12 quilos no máximo. Então, se a mulher, ela durante esses 9 meses de gestação, ela tem um ganho excessivo, 15, 17, 18 quilos, esse risco ele vai ser maior ainda. Então, o primeiro passo é isso: cuidar bem da sua alimentação, não achar que você tem que comer por dois. Se for possível, fazer um acompanhamento nutricional para você manter uma dieta bem equilibrada e conseguir manter o peso sob controle, evitando esse ganho excessivo de peso. A segunda dica é sobre o funcionamento do intestino. A gente sabe que durante a gestação, pelas alterações hormonais, ocorre uma diminuição do peristaltismo, ou seja, os movimentos intestinais eles ficam mais lentos. E, além disso, no final da gestação, como eu falei, pelo aumento do volume uterino, às vezes a dificuldade evacuatória ela vai se intensificar. Então, durante a gestação, mesmo aquela mulher que tem um intestino que funciona bem, ela tem que ter um cuidado redobrado para conseguir manter um funcionamento intestinal adequado, principalmente no final da gestação. Então, desde o início, buscar uma ingestão adequada de água e durante a gestação, essa ingestão de água, às vezes, ela precisa ser maior do que naquela mulher que não está grávida. Então, o ideal é a gente ingerir aí, no mínimo 35 ml por quilo de peso e tentar manter uma dieta rica em fibras. Então, incluir os alimentos ricos em fibras em todas as suas refeições, então as frutas, os cereais, as sementes, as castanhas, as nozes, no café da manhã, nos lanches, no almoço e no jantar, as verduras e legumes. Além disso, evitar o consumo excessivo de leite e queijo branco, evitar o consumo excessivo de alimentos à base de farinha de trigo, porque o consumo excessivo de leite, derivados e farinha de trigo pode intensificar essa diminuição dos movimentos do intestino, então favorecer a constipação, o intestino preso.
Então a gente deve evitar aquela monotonia alimentar de só comer pão, quitandas, café com leite. Então, além das frutas, incluir os ovos, outros vegetais, os cereais integrais, as castanhas, as nozes, as sementes. Às vezes substituir o pão pela tapioca, que é da fécula da mandioca, que não tem essa consequência como a farinha de trigo, ou seja, ter uma alimentação mais variada, evitar essa monotonia alimentar, sempre mantendo uma dieta rica em fibras. Isso ajuda nos movimentos do intestino, ajuda na qualidade das fezes. Além disso, uma outra coisa que você pode fazer é manter a atividade física, mesmo durante a gestação. E aí, nesse caso, é importante você consultar o seu obstetra e ver se na sua gestação especificamente existe alguma restrição a algum exercício físico. Na gestação de risco habitual, no geral, a mulher consegue manter a atividade física, inclusive ser bastante benéfica para a gestação, para o trabalho de parto. Então, e também vai ajudar no funcionamento intestinal. A gente sabe que a atividade física ajuda nos movimentos do intestino, ajuda na digestão e, consequentemente, isso vai contribuir para você conseguir manter um bom funcionamento durante a gestação. A terceira dica está relacionado ao ato de evacuar, ao momento de evacuar. Então é importantíssimo que você respeite o desejo evacuatório e atenda sempre esse desejo evacuatório. Não deixe para evacuar depois. Quando a gente segura e deixa para evacuar depois, muitas vezes, nesse segundo momento, quando você vai tentar evacuar, você vai precisar fazer mais esforço para evacuar e aquelas fezes que ficaram paradas no reto, elas têm mais risco de ficarem com a ponta ressecada. E lembra que eu falei que durante a gestação ocorre um maior engurgitamento, uma maior retenção do sangue nesses vasos do plexo hemorroidário. Então, é mais fácil ocorrer aquelas crises de trombose hemorroidária, que normalmente são em decorrência desse esforço excessivo para evacuar e do trauma das fezes ressecadas. Então é fundamental você ajustar a sua rotina para sempre estar disponível para atender o desejo evacuatório. E aí, além disso, você pode usar um apoio para os pés, ou seja, colocar um banquinho na frente do vaso sanitário, porque a posição de cócoras, ela facilita a passagem das fezes. Ela muda o ângulo do reto com o ânus, favorecendo a passagem das fezes. Então a gente pode simular essa posição de cócoras, colocando um banquinho na frente do vaso sanitário e apoiando os dois pés. Então com isso a gente fica com o ângulo do tórax com a coxa aproximadamente de 35 graus, não de 90 graus, como a gente senta na cadeira. Então essa posição correta para evacuar também contribui para a passagem das fezes com menor dificuldade. E a quarta e última dica tem relação com a higienização. Também lembrando daquela questão do maior engurgitamento dos vasos do plexo hemorroidário. Então, pequenos traumas já são suficientes para causar crises de inflamação e trombose hemorroidária, que podem ser também causadas pela higienização inadequada com o papel higiênico. É menos comum do que acontece quando a gente tem que fazer esforço excessivo, quando as fezes estão ressecadas, mas esse trauma da higienização inadequada também pode ser suficiente para causar crises de inflamação e trombose hemorroidária. Então, procurar sempre fazer a higienização preferencialmente com água corrente, chuveirinho, duchinha, bidê. E se quando não for possível, estiver fora de casa, por exemplo, você pode usar ou um algodão molhado, como normalmente a gente também faz a higienização de recém-nascidos, né, um algodão umedecido, ou o próprio lenço, as toalhinhas umedecidas, de preferência mais neutras, sem álcool e sem perfume. Mas sempre que for possível lavar, é a melhor opção. Você gostou do vídeo? Não esquece de deixar um like. Se não se inscreveu no canal ainda, clica aqui embaixo para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo. E compartilha esse vídeo com uma gestante que você conhece, que você pode ajudar ela com essas informações. Até o próximo vídeo.